Olá, meus amigos, minhas amigas, muita luz, muita paz para todos que nos têm acompanhado aqui na série Depois da Morte, essa obra de Leon Denis que nos tem trazido reflexões tão valiosas, tão luminosas e também tão belas, pois essa é a característica mesmo de Leon Denis, conseguir trazer profundidade sem abrir mão dessa beleza, dessa poesia da sua prosa. Então, nós agradecemos a participação de todos vocês, aqueles que têm acompanhado, que têm deixado seus comentários, que têm vibrado conosco com essa obra. A gente agradece e roga a Jesus que abençoe e inspire a cada um de vocês. Nós estamos agora já avançando aqui na quarta parte da obra, hoje no terceiro capítulo dessa parte, o capítulo 31. Nós já estudamos lá no capítulo 29, o homem ser psíquico. Depois, no estudo passado, o capítulo 30, a hora final. E hoje nós vamos para o capítulo 31, o julgamento. Então, essa quarta parte da obra, lembrando que são 5 ao todo, nós estamos, portanto, aí na penúltima. Essa quarta parte ela vai buscar trabalhar conosco a realidade de além-túmulo. Então esse é o título, inclusive, da quarta parte, Além-túmulo. Por isso ela vai falar, primeiro, desse homem ser psíquico, ou seja, que não se reduz ao corpo, é uma alma, portanto, permanece viva após a morte do corpo, essa vida que prossegue. Depois ele falou conosco da hora final, conversando, portanto, sobre a morte, sobre a passagem, o que acontece nesse momento, como ele se dá, mais fácil para uns, mais difícil para outros, segundo a vida que levaram. E hoje ele vai se aprofundar, digamos assim, na questão mais psicológica desse passamento, né? Da entrada nesse novo mundo. Novo num certo sentido, porque pré-existe, inclusive, e sobreexiste ao mundo material. O mundo este, o mundo espiritual, que nós conhecemos porque lá já estivemos tantas e tantas e tantas vezes. Então, mas nessa entrada, nesse retorno ao mundo espiritual, algo se processa, né, nesse acontecimento, especialmente dentro da criatura. Há um aprofundamento dela ali, psicológico, em que ela então vai fazer uma revista sobre o que fez, né, sobre o que viveu. Naturalmente, ela vai colher aí as consequências da vida que teve, os hábitos que cultivou, as atitudes que teve, as buscas que a moveram, a maneira pela qual se relacionou com os outros, enfim. Então, ele vai tratar hoje conosco dessas consequências que a alma vai facear nesse processo de passagem, de retorno à vida espiritual. Consequências benéficas, consequências felizes ou consequências infelizes e dolorosas, segundo a maneira pela qual se conduziu, segundo as conquistas que realmente efetivou no espírito que é, ou aquelas que deixou de fazer. Então, por isso, esse título, O Julgamento. Lembrando, e a gente até comentou isso um pouquinho nos episódios passados, que o Espiritismo vai renovar por completo aquela ideia de juízo final. Primeiro que ele vai mostrar esse juízo se estabelecendo na própria consciência da criatura, onde ali está esse grande tribunal, né, tribunal individual de cada um, que é esse aguilhão da probidade interior, como define para nós os Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tutor, essa sentinela divina que nos vai orientando ao longo da jornada, mostrando-nos aquilo que não se harmoniza com a lei divina, gerando, portanto, o incômodo, a insatisfação, né, o impelindo ao arrependimento, e mostrando-nos também aquilo que é o correto, aquilo que se alinha com a lei divina, trazendo, portanto, paz interior, consciência tranquila. Então, a gente já começa a entender esse juízo como algo que se processa, sobretudo, dentro da criatura. E a gente vai ver isso aqui, Denis trabalhando esse aspecto também. Vamos ver que esse juízo não é algo que se dá lá no final dos tempos. Em verdade, ocorre todos os dias na Terra,
Na medida em que os espíritos vão desencarnando, eles vão passando por esse processo, por esse juízo. Há inclusive uma mensagem muito interessante do espírito Erasto, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, intitulada Juízo Final. É uma mensagem bem interessante, um caráter meio simbólico, mas em que ele vai tratar esse processo de juízo final no ato ali da desencarnação, em que cada espírito então é convidado a lidar com o que fez de si mesmo, os caminhos que tomou, aquilo que semeou, aquilo que cultivou dentro de si. Então esse juízo final agora ele é trazido para o fim de cada existência, por exemplo. E mesmo durante a existência, a consciência está constantemente alertando o espírito. E há um outro aspecto do juízo final, sobre o qual o Kardec também vai falar, no final do capítulo 17 do livro A Gênese, que são aqueles marcos evolutivos do orbe, do planeta Terra, mais propriamente da humanidade que aqui está evoluindo. Nós temos ciclos evolutivos e nós estamos justamente inseridos agora em um desses momentos, né? Na conclusão de um processo, de uma etapa de evolução da humanidade, em que a Terra era um mundo de expiação e provas, e estamos adentrando agora uma nova etapa em um mundo de regeneração. Então a gente, quando fala de fim dos tempos, quando a gente vê lá no Evangelho essa expressão, no final dos tempos, quando Jesus se utiliza disso, ele não está falando da destruição da Terra, ele não está falando que vai chegar um momento então em que vai existir um juízo, a Terra vai deixar de existir e vão todos ou para o céu ou para o inferno. Não é essa a ideia. O universo está sempre se renovando, sempre se reciclando. Mundos se destroem, formam-se outros mundos, enfim, mas são escolas planetárias, não há um fim. Existem ciclos, existem fins, digamos assim, relativos. E é justamente o que se está vivendo. É o fim desse momento da Terra, da humanidade terrestre, de expiação e provas, para o início de uma nova etapa, um mundo de regeneração. E nesses processos, nesses marcos evolutivos de cada planeta, existe ali uma análise, né? Os espíritos que, juntamente com Cristo, são os coordenadores aí do processo evolutivo na Terra, eles vão analisar e vão realocar aqueles espíritos que permanecem muito renitentes, vão realocá-los em novos planetas, mais condizentes com as suas necessidades evolutivas, para que aqueles que aqui ficarem, os mansos que herdarão a terra, como diz Jesus, aqueles que já estão voltados para o bem, não são perfeitos, mas já estão minimamente buscando o autoconhecimento, a melhoria de si mesmos, esses seguirão aqui nessa nova etapa. Aqueles muito refratários serão relocados para um outro orbe planetário, onde lá ampararão também os espíritos mais atrasados que lá estão, ao mesmo tempo que aquilo lhes serve de expiação, lhes serve também como uma espécie de prova, né? Até uma espécie ali de missão, né? Embora não seja talvez o entendimento mais adequado, mas eles acabam recebendo essa incumbência, digamos assim, de amparar aqueles espíritos mais atrasados que lá estavam, como aconteceu no planeta Terra. Quando a gente vê lá o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, o próprio Kardec vai falar sobre isso no livro A Gênese, os espíritos que vieram aí de outros orbes, especialmente lá, né, da constelação de Capela e tudo mais, espíritos que vieram nesse processo de exílio, mas que muito contribuíram para o processo evolutivo aqui da humanidade terrestre. Então seria esse o sentido de juízo final, ressignificado pelo Espiritismo, como Kardec comenta no final do capítulo 17 do livro A Gênese. É esse processo em que se separa ali o joio do trigo. Aqueles espíritos muito refratários são, dentro do programa da misericórdia divina, realocados. Não é uma punição eterna, não é uma exclusão da vida e do amor de Deus. Não. São simplesmente colocados em um outro cenário evolutivo, em uma outra turma, digamos assim, mais apta, né? Mais condizente com as suas necessidades evolutivas. Então olha só como muda para nós essa visão de julgamento. Primeiro, o mais fundamental, o Espiritismo vai nos mostrar esse julgamento essencialmente se dando dentro da própria criatura, pelo juízo da sua consciência.
Em segunda instância, esse julgamento ao final de cada existência, quando o espírito passa então a lidar mais propriamente com as consequências dos seus atos durante a encarnação. Então ele vai lidar, né, com aquilo que cultivou e semeou para si mesmo, vai mergulhar mais profundamente em si, a consciência vai se fazer mais presente, especialmente quando foi muito menosprezada ao longo da encarnação, quando foi muito abafada, né, a sua voz. Mais cedo ou mais tarde o espírito é convidado a lidar com isso. Ele mergulha mais em si mesmo nesse processo de análise interior, embora muitas vezes relute. E nós temos esse sentido mais global de fechamento de um ciclo, né? São ciclos aí bem mais longos, e agora a gente está chegando na culminância de um para o início de um outro momento. E aí nós temos essa relocação segundo as necessidades evolutivas. Alguns que ficam, a maioria, outros, os mais refratários, que são relocados. Mas especificamente nesse capítulo a gente vai ver, Leon Denis vai dar mais um enfoque nessa questão da passagem mesmo. Após a desencarnação, como se dá esse julgamento, o que o espírito vai encontrar do lado de lá? É um tribunal que vai estar esperando ele? Ou por leis naturais, por leis intrínsecas mesmo, a si mesmo, a própria vida, né, a própria criação, é que ele vai ser levado então a essa ou aquela circunstância? Vai encontrar isso ou aquilo? A gente vai ver que são leis realmente perfeitas, muito justas, muito sábias, intrínsecas mesmo, que vão definindo a condição do espírito após a sua desencarnação, segundo o que fez de si mesmo, da sua vida. Por isso, Leon Denis começa dizendo o seguinte: uma lei tão simples em seus princípios quanto admirável em seus efeitos preside a classificação das almas no espaço. Então, simples em seus princípios, a gente vai ver o próprio Kardec dizendo no livro O Céu e o Inferno a síntese da justiça divina em uma frase, que é a frase justamente de Jesus. Não por acaso, somente ele, né, em toda a sua grandeza, a sua grandeza espiritual, teria esses recursos para sintetizar de maneira tão bela, tão profunda e tão simples a justiça divina, quando ele nos diz lá no Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Então, para nós parece algo elementar, né? Parece algo muito lógico, natural, mas veja que poder de síntese. A cada um segundo as suas obras. Kardec vai dizer isso no livro Céu e Inferno. Essa é a mais perfeita síntese da lei de justiça divina. Síntese que nos foi trazida aí pelo próprio Mestre. Então é o que Leon Denis também está dizendo aqui. É algo simples. É uma lei simples, porque há uma frase, inclusive, que se atribui a Da Vinci. Não se pode confirmar ao certo se é propriamente dele a frase, mas ela reflete muito bem o seu pensamento, né, os seus escritos, enfim, as suas pesquisas. Ele que pesquisava muito a natureza e tal. E ele diz assim que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Porque, de fato, na simplicidade nada sobra e nada falta. É o essencial. Não há excesso, não há falta. É o que precisa ser. E é o que a gente encontra muito na natureza. Há ali o essencial. São mecanismos muitas vezes simples, mas por isso mesmo mais admiráveis. Porque conseguem atender ao propósito sem qualquer falta, sem qualquer excesso. Assim é a lei divina, que é o ápice da perfeição, né? Elas que refletem a própria sabedoria infinita do Criador, não poderia ser diferente. Elas são ao mesmo tempo simples, portanto, as mais perfeitas possíveis. Claro que a criatura, nas suas limitações, na sua presunção, muitas vezes vai dizer: mas Deus poderia ter feito assim ou assado. Isso é fruto ainda da sua ignorância e muitas vezes do orgulho. Mas quanto mais ela sobe, mais ela percebe que esse era o melhor meio mesmo de as coisas terem sido feitas. Tudo que Deus fez, faz, fará, é sempre perfeito.
Então, as suas leis que refletem essa perfeição e essa sabedoria infinitas, a inteligência suprema, como é a definição que o Espiritismo nos apresenta, não poderia ser de maneira diferente. Então, são leis simples em seus princípios. Quer princípio mais simples do que esse? A cada um segundo as suas obras. Então, não é uma justiça que, digamos assim, o que o outro faz vai definir o que eu colho. Não é uma justiça em que o que o antecessor fez, né, o que o antecedente fez, vai impactar nos seus descendentes. Como a gente vê isso ao longo das escrituras, por exemplo, a gente vê essa mudança. Lá no início, né, a gente vê algumas ideias assim de que o que os antecessores faziam impactava naqueles que os precediam. O que está por trás, inclusive, daquela ideia do pecado original, que o Espiritismo também vai renovar. Como, né? Pelo erro de alguns, todos pagariam. Não faz sentido, não há justiça aí. E aí a gente vê, por exemplo, já no texto de Ezequiel, inclusive Kardec coloca isso, no finalzinho do capítulo 6, se não estou enganado, ou 7 do livro Céu e Inferno, quando ele trata das penas eternas, na última parte desse capítulo, ele coloca lá as considerações de Ezequiel, justamente aquelas em que se modifica esse entendimento que era comum na tradição judaica daquele tempo, né, dos profetas e tal, de que os erros dos antecessores acabavam alcançando também os seus descendentes. E aí Ezequiel lá com sua fala renova esse entendimento, ou seja, um avanço no entendimento da justiça por parte da criatura humana. Então, Deus, que é a justiça perfeita, não pode fazer com que os erros de uns reflitam nas penas de outros que não têm nada a ver com aquele acontecimento. Então, a cada um segundo as suas obras, um princípio elementar, que dá ao mesmo tempo para a criatura liberdade como responsabilidade. Dá ao mesmo tempo para ela autonomia como também deveres, consciência, a conclama ao discernimento. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então são princípios-chave, simples, mas admiráveis em seus efeitos, em seu alcance, como aqui Denis coloca para nós, que presidem então a classificação das almas no espaço. Então, lá no mundo espiritual, no espaço infinito, né, nas outras esferas da vida, não estão todos os espíritos na mesma condição. Aliás, essa é uma das conclusões muito importantes que Kardec apresenta no Espiritismo, a partir dos seus estudos e observações. Não é só porque estão do lado de lá que são todos sábios, são todos perfeitos, têm sabedoria infusa, toda a ciência, toda a moralidade, estão na mesma condição. Não. Lá, assim como aqui na Terra, existem espíritos das mais diversas condições. E lá no mundo espiritual, essa estratificação fica ainda mais definida. Porque a gente vai ver, até mesmo nas regiões em que eles se agrupam, pelas afinidades, pela condição em que estão, nós vamos ter uma estratificação mais definida do que aqui no mundo dos encarnados. Porque aqui, como nós estamos todos usando um corpo feito da mesma matéria, portanto, que nos coloca aí numa mesma faixa, digamos, vibratória, não numa mesma faixa de consciência, né? Não numa mesma faixa de vibração, mas no sentido de uma mesma faixa de manifestação aqui, né? Todos estamos aqui convivendo, embora tenhamos aqui na Terra espíritos sublimados, espíritos angélicos, que por vezes aqui encarnam, que vão conviver com espíritos ainda muito inferiores, espíritos muito embrutecidos, mas todos numa mesma faixa aqui, que é a faixa dessa matéria de que nos revestimos. Claro, cada um vibrando nas suas faixas conscienciais, segundo os seus pensamentos e segundo os seus sentimentos. Mas em termos de apresentação, todos estamos nos apresentando aqui na mesma faixa dessa matéria densa. No mundo espiritual, isso modifica-se. A gente vai ver Leon Denis falando isso aqui. Os espíritos mais densos, mais materializados, não conseguirão acesso às mesmas regiões que os espíritos mais sublimados, portanto, mais diáfanos em seus perispíritos, em sua expressão. Então, isso lá é mais estratificado. Então, lá, mais propriamente, vê-se a diferença dos níveis evolutivos entre os espíritos. Se aqui estamos todos juntos e misturados
e conseguimos ver essa diferenciação segundo a atitude dos espíritos, segundo a fala de cada um, ou seja, pelos frutos que cada um produz, lá no mundo espiritual, essa classificação ela se torna ainda mais evidente. Porque aqui muitas vezes se tem a máscara da hipocrisia, a máscara da matéria, das ilusões, que acaba escondendo a verdadeira natureza do indivíduo. Agora, no mundo espiritual, não. É o reino da verdade. Todo mundo se apresenta tal qual é. Tudo lá está expresso, tudo lá se mostra. Então, a natureza de cada espírito, a condição a que ele já se alçou, lá se revela com mais clareza a partir dessas leis naturais. Então é o que Kardec vai falar também lá no Livro dos Espíritos, né, da escala espírita, da questão 100 em diante. Existe aí uma escala, mas que não é uma escala rígida, no sentido de que aquele que está num determinado patamar vai ficar ali para sempre. Não. Existe essa escala, mas todos estamos fluindo por ela, estamos subindo os degraus dessa escala. Todos os espíritos que hoje encontram-se lá na condição de espíritos inferiores, de espíritos impuros, um dia chegarão ao topo da escala, que é a condição de espíritos puros, onde Jesus, por exemplo, já está. Então nós todos estamos galgando os degraus dessa escala. Ela não é uma escala rígida. O espírito dessa ordem estará para sempre nessa ordem. Não, estamos sempre progredindo. Até o passo em que se alcança lá a escala de espíritos puros, a condição de Cristos, e aí ele permanece, né, nessa divisão que Kardec apresentou, ele permanece nessa condição, mas isso não significa que não estará também progredindo nessa condição de espírito puro. Bom, seguindo então, ele diz, né? Quanto mais sutis e rarefeitas são as moléculas constitutivas do perispírito, tanto mais rápida é a desencarnação, tanto mais vastos são os horizontes que se rasgam ao espírito. E aí ele prossegue: devido ao seu peso fluídico e às suas afinidades, ele se eleva para os grupos espirituais que lhe são similares. Sua natureza e seu grau de depuração determinam-lhe o nível e a classe no meio que lhe é próprio. E aí ele vai usar uma comparação com balões, por exemplo, né? Balões cheios de gases. Aqueles menos densos vão subir mais alto, os outros mais densos vão ficar mais próximos aqui, não vão conseguir se elevar tanto. Então ele faz uma analogia muito interessante, que Kardec também vai fazer num capítulo que é fascinante do livro A Gênese, que é o capítulo 14, em que ele vai tratar ali da fotografia do pensamento, ele vai tratar dos fluidos, né, nesse capítulo. E aí ele vai tratar da natureza do perispírito, ele vai tratar da fotografia do pensamento, de como os nossos pensamentos influem nos fluidos ao nosso redor, inclusive nos fluidos que formam o nosso próprio perispírito, como eles serão mais ou menos densos. Então o Kardec também vai usar essa analogia como que de densidade, né? Ele vai usar o nível de desmaterialização, de depuração dos fluidos, de acordo com o nível evolutivo do espírito. Quanto mais avançado, mais depurado, mais sutil o seu perispírito, mais ele consegue se alçar a planos mais altos, porque menos denso, digamos assim. Por outro lado, os espíritos muito materializados ainda ficam aqui mais próximos, mais apegados a essas regiões mais próximas da Terra, pela própria densidade, digamos assim, do seu perispírito. Então ele fala, Kardec, nesse capítulo, dessa ideia também das moléculas formadoras, né, do perispírito. E para a gente ilustrar aqui um pouco, como é muito similar ao que Denis está dizendo, lá no item 9 desse capítulo, Kardec diz assim para a gente: a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Então, a sua locomoção, a sua movimentação, ela está mais restrita, digamos assim. Eles não conseguem alcançar mundos mais elevados ou esferas mais elevadas, como espíritos mais elevados o podem fazer. Os espíritos mais sublimados podem locomover-se de mundo a mundo
com uma certa liberdade e autonomia a depender do grau em que estão. E mesmo de esfera a esfera, né? Aqui pensando num mundo mesmo, as várias esferas espirituais, digamos assim. Ao passo que os espíritos inferiores, eles não conseguem fazer esse processo com tanta autonomia, com tanta liberdade, melhor dizendo, porque estão ainda muito apegados, estão ainda muito materializados, muito densos. E, como na analogia que Denis usa aqui dos balões, não conseguem subir a essas esferas mais diáfanas, mais sutis. Por isso Kardec prossegue. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Então, olha, com relação à matéria tangível do nosso corpo físico, é mais etéreo, é mais imponderável, tanto que nós não conseguimos tocar aqui, não conseguimos ver, a não ser um médium. Agora, do ponto de vista do mundo espiritual, Kardec usa essa mesma analogia. Seus envoltórios são por demais pesados, para permitir que saiam do meio em que estão inseridos após a desencarnação, que são as esferas, as regiões aqui mais próximas ao orbe físico, enquanto que os espíritos mais diáfanos, né, esses que conseguem subir mais alto porque mais desmaterializados, eles vão a esferas superiores, né? Aí eles se lançam no infinito aí e têm mais mobilidade, mais flexibilidade nesse processo de movimentação no mundo espiritual. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Então, creio que a maioria que já pôde participar de uma reunião mediúnica já presenciou uma comunicação assim, de um espírito que se considerava vivo ainda, que estava vivendo lá, seguindo, né, a sua rotina, embora com uma certa estranheza, sem entender por que os outros não o compreendiam e tal, né, com aquela confusão mental, mas o indivíduo seguia considerando-se vivo. Claro, está vivo enquanto espírito, mas seguia considerando-se encarnado. Não havia percebido que havia perdido o corpo. Tal o nível ainda de materialização em que ele está. Esses espíritos, cujo número é avultado, ou seja, Kardec está dizendo que são muitos, permanecem na superfície da Terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Então eles ficam aqui mais próximos da Terra, porque ainda estão mais acostumados, mais apegados a esses fluidos mais densos aqui, até mesmo dos encarnados. Sentem ainda a necessidade dos vícios que tinham enquanto encarnados, por isso vão buscar conviver com os encarnados que ainda cultivam esses vícios, tentando saciá-los, embora não o consigam plenamente. Então a gente vê muito isso na obra de André Luiz. A obra de André Luiz ela é uma grande ilustradora para nós de todos esses princípios que Kardec e que Denis nos trazem. André Luiz vai apresentar isso em estudos de caso magníficos, mostrando o desdobramento desses conceitos que aqui são trabalhados. Então a gente vê isso com clareza na coleção de André Luiz, por exemplo. Outros, prossegue Kardec, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Então existem aqueles que são um pouco mais desmaterializados, que já conseguem se elevar um pouco, né, em esferas um pouco mais sutis, um pouco menos densas, mas ainda não conseguem subir tanto. Ainda não conseguem, por exemplo, se desvincular de todo das esferas terrestres para fazer uma visita a outras esferas, a outros orbes, como existirão espíritos capazes de fazê-lo. A gente vê o caso de Asclépios, no livro Ovelhas da Vida Eterna. Ele era um espírito que vivia em esferas da Terra em que a forma como a concebemos nem mais existia. Era de tal modo depurado o seu perispírito que, para aparecer em nosso lar, ele precisou de médiuns de materialização, vamos dizer assim. E ele almejava ser um representante do planeta terreno junto às comunidades, às coletividades de Júpiter, ou seja, de planetas mais adiantados aqui do sistema solar. Então é um espírito que já está em outras faixas.
Quando a gente pensa em Nosso Lar, por exemplo, André Luiz, o caso dele, é um espírito que já se desmaterializou, né, após o seu tratamento, após a tomada de consciência, se desmaterializou a ponto de poder alçar-se ali a Nosso Lar, como a gente vê nas obras. Mas ele não conseguia viver permanentemente na esfera da sua mãe, por exemplo, que já era uma esfera mais sublimada, mais desmaterializada. Embora faça uma visita lá, não tinha ainda condições para habitar lá de maneira mais permanente. Então, para a gente entender como são essas gradações, é o que Kardec está dizendo aqui, assim também Leon Denis. Então, veja, é algo natural, né? É algo que espontaneamente se dá com o espírito quando ele se desvincula do corpo físico, como um balão que se prende aí momentaneamente a uma pedra e é então solto dessa pedra, ele vai se elevar mais ou menos segundo a densidade do gás que ele traz ali dentro. No caso do espírito, segundo a natureza dos sentimentos, das emoções, o nível de desmaterialização em que ele mesmo se colocou a partir da sua vivência, dos hábitos que cultivou, enfim, de tudo que fez de si mesmo. E aí, avançando ainda nesse segundo parágrafo, mais ao final dele, diz assim, Denis, mas cumpre que nos apressemos em acrescentar que o espírito é dotado de liberdade e, portanto, não estando imobilizado em nenhum ponto, pode, dentro de certos limites, deslocar-se e percorrer os páramos etéreos. Então, dentro de certos limites, de acordo com o nível evolutivo do espírito. Então, você pega um livro Libertação, por exemplo, você tem lá Gregório e todo aquele conjunto de espíritos da sua falange. Eram espíritos muito densos, espíritos muito materializados, portanto, viviam nessas regiões mais sombrias, mais vinculados à crosta terrena. Mas ali eles faziam, realizavam, atuavam, tinham seus afazeres, tinham suas construções fluídicas ali, enfim, tinham a sua vida ali, as suas buscas. Mas não conseguiam se alçar a planos mais elevados. Por outro lado, os benfeitores que vieram em auxílio deles, no caso ali o Gúbio, o André Luiz e os demais, que viviam em esferas mais sutis, mais elevadas, podem descer a essas esferas mais densas a título de missão, de auxílio, de tarefa. Então é isso. Quem subiu consegue visitar as esferas que ficam abaixo, digamos assim, vibratoriamente. E às vezes até mesmo algumas a título de aprendizado que lhe estão acima. Agora, aqueles que estão nas esferas muito baixas não conseguem ainda visitar as que estão acima e ficam como que presos àqueles limites, claro, com uma certa liberdade e autonomia de realizações ali naquela faixa vibratória em que se encontram. É o que a gente vê lá no livro Libertação, por exemplo, o livro Ação e Reação, por exemplo, que é um livro excelente também, e outros, né, da obra de André Luiz. E aí, mais adiante, ele prossegue, né, no parágrafo seguinte, né, no quarto parágrafo, em que ele diz: é, pois, uma lei natural, análoga às leis da atração e da gravidade, a que fixa a sorte das almas depois da morte. Então é uma analogia, né? É uma similitude aí. A lei de gravidade, ou essa questão mesmo da densidade, o que é mais denso desce, o que é menos denso sobe. Isso se aplica por analogia a essa realidade dos espíritos após a desencarnação ou além-túmulo. O espírito impuro, acabrunhado pela densidade de seus fluidos materiais, confina-se nas camadas inferiores da atmosfera, enquanto a alma virtuosa, de envoltório depurado e sutil, arremessa-se, alegre, rápida, como pensamento pelo azul infinito. Então ela tem mais liberdade, porque já rompeu mais dos grilhões que trazia internamente. Os grilhões das paixões, do apego, do ódio, dos vícios. Ela já está mais habilitada, né, a alma mais depurada, a fazer esses voos mais elevados. O próprio Kardec, seguindo lá no capítulo 14 do livro A Gênese, agora no item 11 ele diz assim: o meio
está sempre em relação com a natureza dos seres que têm nele de viver. Os peixes estão na água, os seres terrestres estão no ar, os seres espirituais estão no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na terra. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito, como a atmosfera para as necessidades dos encarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Então eles ainda não têm possibilidades, né, de viverem nessas esferas mais sutis, mais diáfanas, nessas esferas onde vivem esses espíritos mais depurados. Eles ainda não suportam a impressão desses fluidos, o brilho que ali está. É como se ele precisasse acostumar-se com essa luz das esferas mais elevadas para poder viver ali sem estar cego. Não morreriam no meio desses fluidos, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza. Então, eis aí porque os espíritos inferiores não conseguem, por hora, se desprender dessas esferas aqui mais próximas à crosta. Claro, na medida em que vão progredindo, tanto no mundo espiritual quanto nas suas encarnações, vão construindo essas possibilidades de poderem acessar esferas cada vez mais elevadas. Então, eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado da natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais, que os retêm nos meios materiais. Numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem. Então, gradualmente se identificam com um meio mais depurado, que se lhes torna uma necessidade, como os olhos para quem viveu longo tempo nas trevas insensivelmente se habituam à luz do dia e ao fulgor do sol. Então, um processo gradual em que quanto mais leve, menos denso, menos materializado, mais ele estará preparado para viver nessas esferas mais elevadas, mais sutis. E aí Denis prossegue no próximo parágrafo. É também em si mesmo e não fora de si, é em sua própria consciência que o espírito encontra sua recompensa ou seu castigo. Ele é o seu próprio juiz. Então, nós falávamos lá aquele entendimento do juízo como essencialmente se dando na própria criatura, pela consciência, por esse tribunal muito individual, essa sentinela vigilante que o Criador colocou em cada criatura para que seja a grande orientadora do seu processo evolutivo. Então, como o Espiritismo vai nos mostrar, céu e inferno deixam de se referir a locais específicos na criação, seja aqui no mundo material, seja no mundo espiritual, para serem, antes de mais nada, circunstâncias, ou melhor, para serem, antes de mais nada, condições interiores, estados interiores de espírito. Céu e inferno que vivem em nós, como nos vai dizer Emmanuel no livro Justiça Divina, um livro fantástico de comentários à obra Céu e Inferno, no capítulo 61, em que trata justamente do céu e do inferno, ele vai dizer que o céu começa em cada um de nós e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Então veja, são estados que agora vigoram dentro da criatura. Claro que, por sintonia, por afinidade, por tudo isso mesmo que nós estudamos até aqui, os espíritos que edificaram o céu em si mesmos estarão mais juntos, né? Estarão mais próximos na realidade espiritual. Existirão esses agrupamentos por afinidade, ao mesmo tempo que aqueles que têm ali os mesmos vícios no mundo espiritual, eles se agruparão em determinadas regiões, estarão ali juntos por afinidade. Mas não digamos assim, um lugar que foi preparado para aquilo, né, ou para aqueles seres. São eles que, reunindo-se por afinidade, criam aquele quadro mais belo ou aquele quadro menos belo, porque a
matéria mais rarefeita do mundo espiritual, ela é profundamente moldável, e o pensamento é essa grande força, né? A vontade e o pensamento são essas grandes forças de que se serve o espírito para moldar a realidade ao seu redor. Então, quando a gente fala de umbral, por exemplo, aquilo não é uma criação divina. Não foi Deus que criou aquelas regiões sombrias, que a gente vê as descrições ali no André Luiz. Aquilo são reflexos das próprias criações dos indivíduos que ali se reúnem, que ali vivem em conjunto e que exteriorizam os seus pensamentos sombrios, os seus conflitos, as suas angústias. E aí a gente tem aquela região. Ao passo que também, né, o espírito que traz o céu em si mesmo, onde quer que esteja, ele vai exteriorizar esse céu. Por isso Kardec chega a dizer no Seu Inferno que dois espíritos podem estar absolutamente juntos ali no mesmo lugar, mas com percepções completamente diferentes. Enquanto um pode estar percebendo as magnificências da criação, as glórias divinas da criação que nos cercam em todos os lugares, o outro pode estar ali num inferno de dores, de angústias, de sombras, embora esses espíritos estejam numa mesma região, digamos assim. Então é isso. É sobretudo algo interior. Esse guardião da probidade interior que é a consciência, que define para nós, né, o remorso, a culpa que nasce dos equívocos ou a consciência tranquila, a paz interior, a confiança no porvir que nasce da postura alinhada com a lei divina, com a lei natural. Caído o vestuário da carne, a luz penetra-o e sua alma parece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Nesse sentido aqui tem uma mensagem muito interessante na segunda parte do livro Céu e Inferno, que está ali no capítulo 7, quando Kardec vai tratar dos espíritos endurecidos. Então, né, essa segunda parte do Céu e Inferno que é de exemplos das várias condições, espíritos suicidas, espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos endurecidos, enfim. E aí nesse capítulo 7, o primeiro exemplo que Kardec traz é do espírito Lapomerai. E ele coloca assim um subtítulo, Castigo pela Luz. E aí a mensagem, né, que eles receberam lá na reunião da Sociedade Presente de Estudos Espíritas, na mensagem desse espírito ele diz assim em determinado momento: a luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Aí ele vai falando, vejo claro, um crime é uma palavra, o crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no e individualizado consideram-no infâmia, absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço, lutarei por mim mesmo, só contra essa luz odiosa. Então era um espírito endurecido, que havia sido um criminoso, né, pelo visto aqui, um criminoso durante a sua encarnação, e sofria agora no mundo espiritual toda essa confusão mental. Ele recapitulava os seus crimes e vivia ainda nesse ódio, mas também nesse sofrimento, nessa dor, enfim. Então toda a sua fala reflete isso. E especialmente esse detalhe que Kardec destaca, dessa luz que o feria. Então, essa luz do mundo espiritual que desnuda o que nós somos, lá não podemos nos esconder, não existem mais as máscaras da matéria, da hipocrisia. Lá nós nos apresentamos tais quais somos, porque aquilo mesmo que pensamos se reflete no nosso perispírito, nós criamos imagens fluídicas, né? O nosso pensamento ele se plasma, ele se registra tanto no nosso perispírito como ao nosso redor. Por isso Kardec, no capítulo 14 do A Gênese, fala da fotografia do pensamento. Então, essa luz que o penetrava impedia que ele fugisse de si mesmo, que ele tentasse esconder os seus crimes, toda a sombra que ele trazia por si, a luz ali o ofuscava. Mais ou menos como aquilo que acontecia, né? O Emmanuel até tem uma mensagem que ele comenta isso, quando Jesus se aproximava dos espíritos obsessores nos evangelhos, né? Aqueles chamados daimons, muitos deles começavam a se lamentar, a falar que ele os estava martirizando. Não me fira, não me atormentes e tal. E Emmanuel, ao comentar isso, ele fala:
Que tipo de tormento Jesus poderia gerar a ele, que era só paz, só luz? E aí Emmanuel fala, justamente esse é o tormento da luz, porque a luz, em se aproximando daqueles espíritos sofredores, endurecidos, ela revelava a sua condição, que eles tanto tentavam negar, que eles tanto buscavam fugir daquilo, fazendo mal. Diante da luz eles se viam tais quais eram, e aquilo lhes doía profundamente. E é o mesmo caso aqui do La Pommeraye, né? Essa luz penetrante, que é o que Leon Denis diz aqui, a luz penetra-o e a sua alma parece nua. Então Kardec tece comentários sobre isso. Ele diz, né, a luz faz o suplício desse espírito, e é ele próprio que o confessa, em que pese o seu orgulho, quando diz, lutarei por mim mesmo só contra essa luz odiosa. Essas palavras, sutileza do meu ser, são características, dando a entender que sabe que o seu corpo é fluídico e penetrável à luz, a qual não pode escapar, luz que o penetra qual aguda flecha. E aí ele coloca, inclusive, Kardec, alguns comentários de espíritos sobre a condição desse espírito, né, do La Pommeraye. Então tem uma mensagem de Lamennais, tem uma mensagem de Erasto. Erasto diz aqui, né? O espírito manifestado na última sessão exprime bem a verdade quando diz: ó, eu saberei libertar-me dessa odiosa luz. De fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. Ou seja, não é Deus que o está castigando, é a sua própria consciência culpada que, diante da luz da realidade que o visita, sente essas dores, né? O espírito encontra-se, por assim dizer, na casa de vidro pedida por Sócrates. E disso decorre ainda o ensinamento, visto como o que seria alegria e consolo para o sábio transforma-se em punição infamante e contínua para o perverso, para o criminoso, para o parricida, sobressaltado em sua própria personalidade. Então olha que interessante. A mesma luz lá do mundo espiritual, que glorifica ainda mais o sábio, o justo, aquele que construiu o céu em si, que é a fonte de felicidade para ele, ela se converte em tormento para aquele que se prendeu ainda no inferno de si mesmo. Então é o que Kardec diz no Céu e Inferno. Dois espíritos colocados numa mesma região ali no mundo espiritual podem estar vivendo experiências absolutamente diferentes, um no céu e outro no inferno, segundo a sua natureza, segundo mais ou menos elevados sejam. Depois tem uma mensagem ainda de Jean Reynaud, que também comenta sobre essa condição. Ele diz assim: a luz que tortura o espírito é, portanto e precisamente, o raio espiritual inundando de claridades os secretos recessos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inanidade do seu fragmentário ser. Aí estão os primeiros sintomas, as primeiras angústias da agonia espiritual, e que prenunciam a dissolução dos elementos intelectuais e materiais componentes da primitiva dualidade humana e que devem desaparecer na unidade grandiosa do ser. Então, esses conflitos internos do indivíduo se tornam manifestos ali, porque revelam ainda o quanto ele está nesse embate íntimo, né, entre o apego à materialidade e já a espiritualidade que o convida a subir, né, o anseio por desenvolver os seus potenciais divinos. Então essa luz ela é reveladora desse combate interior entre duas naturezas. O homem ainda material, muito apegado, o espírito ainda muito materializado, e já o convite à consciência, ao dever, ao discernimento, à purificação. Então ela vai, de certo modo, também impulsionando o espírito a renovar-se, a arrepender-se e a buscar regenerar-se. Voltando aqui, Denis prossegue, ainda no mesmo parágrafo. Momento solene, exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão. As recordações despertam em tropel e a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de faltas, de fraquezas, de misérias. Da infância à morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece à luz, anima-se e revive.
Então é aquele relato que muitos espíritos trazem de verem um filme mesmo em que a sua vida é ali recapitulada. E aí, naturalmente, de acordo com a qualidade das ações nesse filme, essa experiência será uma experiência libertadora, benéfica, feliz, ou será uma experiência dolorosa, angustiante, sombria, de acordo com o teor desse filme que passa no processo da desencarnação. A gente estudou isso um pouco mais, inclusive no capítulo anterior, em que a gente falou na hora da morte, ali, né, na hora final. Bom, avançando um pouco mais, amigos, ainda nesse parágrafo, que é mais extenso, lá pro... faltando 2 frases ali, ele diz: essa evocação do passado traz-lhe a sentença temível, a increpação da sua própria consciência, espécie de julgamento de Deus. Então, quando se fala de julgamento divino, é sobretudo um julgamento que traduz esse divino em nós, que é a consciência. Então, não é que Deus tenha lá um tribunal e ele esteja lá sentado estabelecendo as penas. A gente fez isso na questão 964 de O Livro dos Espíritos. Ele estabeleceu as leis e nos deu aí a consciência. É ali que se dá, então, esse juízo após cada existência, ao longo da existência mesmo, após as nossas atitudes, ou antes nos alertando, enfim. No próximo parágrafo, o grau de depuração do espírito, a posição que ocupa no espaço, representam a soma dos seus progressos realizados e dão a medida do seu valor moral. Então, de acordo com o grau, nós temos aí a medida, a posição em que ele estará ocupando. Mais adiante, ainda nesse parágrafo, ele diz: nada de julgamento exterior, nada de tribunal, apenas existe a lei imutável, executando-se por si própria, pelo jogo natural das forças espirituais e segundo o emprego que delas faz, a alma livre e responsável. Então é isso. É a lei que se exerce naturalmente, espontaneamente no próprio indivíduo e também nessas leis que regulam a realidade do mundo espiritual. Por exemplo, essa, no perispírito mais sutil, tem mais flexibilidade de movimentação. O mais denso está mais restrito em suas possibilidades. Todo pensamento, prossegue ele no próximo parágrafo, todo pensamento tem uma forma. E essa forma, criada pela vontade, fotografa-se em nós como em um espelho, onde as imagens se gravam por si mesmas. Nosso envoltório fluídico reflete e guarda, como em um registro, todos os fatos de nossa existência. Kardec vai falar a mesma coisa, de novo, naquele capítulo 14 do livro A Gênese, sobre os fluidos, do item 13 em diante, ele fala ali dessa fotografia do pensamento, de como o que nós pensamos, concebemos, digamos, se fixa, se fotografa no próprio perispírito, no nosso próprio perispírito, como também na nossa, digamos assim, atmosfera psíquica. Nós projetamos essas imagens dos nossos pensamentos, as formas de pensamento de que fala André Luiz. Os clichês mentais. Esse registro está fechado durante a vida, porque a carne é a espessa capa que nos oculta o seu conteúdo. Mas, por ocasião da morte, ele abre-se repentinamente e as suas páginas distendem-se aos nossos olhos. Então, com a morte, tudo isso torna-se patente, não só para nós, como para os outros também. Por isso, vamos ver os espíritos muitas vezes dizer que uma das coisas mais constrangedoras no mundo espiritual é aquele pensamento menos puro, menos feliz, que ainda se nutre e que se expressa às vezes quando se está ali junto de benfeitores espirituais. O próprio André, em algum momento, sente esse constrangimento, aquela imperfeição, aquele vício ainda não trabalhado, e que você tenta de toda maneira esconder, mas no mundo espiritual não é possível de esconder. Então isso gera aquele constrangimento, o que impele o espírito a renovar-se, a transformar-se. O espírito desencarnado traz, portanto, em si, visível para todos, seu céu ou seu inferno. A prova irrecusável da sua elevação ou da sua inferioridade está inscrita
em seu corpo fluídico. Então é o que nós vemos nas descrições também do mundo espiritual, naquilo que os médiuns podem ver, no que vemos numa obra de André Luiz, por exemplo. Os espíritos luminosos, que se apresentam luminosos, diáfanos, belos, transcendentes e tal. E aqueles que se apresentam ainda muito materializados, sombrios, opacos, às vezes em formas até animalescas, como nos casos de zoantropia. Está lá no livro Libertação, há uma menção a esses casos de profundos processos de culpa e de deformação da forma perispiritual. Então, cada um já traz em si esse selo, né, essa marca do céu ou do inferno que construiu para si mesmo. Já traz aí gravada esse espelho que é o perispírito, né, que reflete o espelho da mente e dos sentimentos, né, daquilo que nós trazemos no coração. E aí, por fim, avançando já para a conclusão, no último parágrafo, o Leon Denis diz assim para nós: para distrair-se dos cuidados, das preocupações morais, o homem tem o trabalho, o estudo, o sono. Para o espírito não há mais esses recursos. Desprendido dos laços corporais, acha-se incessantemente em face do quadro fiel e vivo do seu passado. Assim, os amargores e pesares contínuos, que então decorrem, despertam-lhe, na maior parte dos casos, o desejo de, em breve, tomar um corpo carnal para combater, sofrer e resgatar esse passado acusador. Então, quanto mais consciente o espírito vai se tornando lá no mundo espiritual, mais vai reconhecendo a necessidade de retornar à experiência física para depurar-se, para aprender, para rever antigos cúmplices dos equívocos pretéritos, antigas antipatias, para se reajustarem, as simpatias para se emularem no processo evolutivo. Enfim, mais o espírito vai compreendendo o valor da experiência na matéria física e melhor ele vai se preparando então com mais estímulo, com mais boa vontade para poder retornar à experiência e levar adiante o que lá ele aprendeu, os propósitos que lá estabeleceu de melhoria. Então é assim que vai se dando a evolução. O espírito lá ele tem uma visão mais abrangente do que foi o pretérito, do que lhe aguarda no futuro, do que lhe cabe fazer então num futuro mais próximo ali, que será o presente da sua encarnação, o que lhe cabe fazer para poder galgar mais alguns degraus nessa senda de ascensão em que todos nós estamos colocados. Então aí está, amigos, a visão espírita desse julgamento, do juízo final, do juízo de cada um de nós, algo que se opera por leis naturais, que se exercem naturalmente, não são tribunais exteriores propriamente, embora André Luiz vai descrever para nós, existam também no mundo espiritual as organizações, existem as instituições, de acordo com a esfera em que ali se está, que vão orientar os espíritos que ainda carecem dessa orientação nas suas definições, nas suas escolhas, nas suas necessidades evolutivas. Então vão existir lá orientadores, vão existir lá magistrados, mas não no sentido que geralmente se atribui a esse julgamento, né? E a ideia do juízo, sobretudo, como um elemento da consciência mesmo do próprio indivíduo, que quanto mais consciente, mais ele mesmo é que clama, é que roga por aquilo que precisa, pelas experiências, mesmo as mais difíceis, de que sabe precisa para poder avançar em busca da felicidade que tanto anseia. Então é isso, agradecemos mais uma vez pela participação de vocês, pela contribuição que têm dado com os comentários, compartilhando, divulgando. Que Jesus, que Denis sigam nos inspirando sempre na compreensão de toda essa riqueza que recebemos do mais alto, para que ela se faça em nossa vida em mais clareza de caminhos, em mais limpidez de conduta, em mais lucidez quanto aos nossos propósitos. Beleza? Nos vemos então no próximo capítulo. Um grande abraço para todos e muita paz.